Boa noite, Leila, tudo bem? Boa noite, Renata. Tudo ótimo. Então, vamos Bom, começar a conversar um pouquinho, né, sobre sexualidade feminina. Vou apresentar para vocês a Leila. A Leila é terapeuta integrativa. Ela trabalha com um monte de coisas. Ela trabalha com reiki, com tantra, com dança, com bioenergética. E, e aí a gente estava conversando dia desses a respeito das disfunções sexuais femininas que são tão comuns, né? São tão frequentes na minha prática clínica, né? Eu sou fisioterapeuta pélvica e eu atendo mulheres, na maioria das vezes, com dor pélvica crônica. E dor, desconforto na relação sexual é uma queixa extremamente recorrente no consultório. Mulheres com vaginismo, que é a dificuldade da penetração, é quando o músculo se contrai e não consegue a penetração, com vulvodínia, que é aquela sensação de dor e ardência na vulva, que acaba impossibilitando uma relação sexual, e com dispareunia, que é só aquela penetração dolorosa, aquela relação sexual dolorosa, é absurdamente comum. Então, são queixas que eu vejo na minha prática clínica que são muito comuns. E eu, como fisioterapeuta, eu consigo abordar essa parte física dessas pacientes, mas depois eu acho que sempre falta uma cereja nesse bolo. E aí, por isso que hoje eu convidei a Leila para estar conversando um pouquinho aqui com a gente e explicando para a gente como que a experiência profissional dela poderia estar contribuindo e estar ajudando é, essas mulheres. Eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, Leila, por favor. uhum. Bom, boa noite a todos. Como a Renata falou, né, essa ideia de fazer essa live, porque é uma questão realmente muito recorrente e que muitas mulheres acabam também silenciando, ou estando numa relação insatisfatória, mas por diversos motivos não se sentem confortáveis, né, em se abrir para o parceiro e compartilhar com o parceiro. E essa questão de sexualidade, enquanto tabu, ela precisa ser, né, falada. Eu já venho fazendo algumas lives aí nessas semanas de quarentena, de reclusão, né? E esse é um assunto, né? Como eu trabalho com isso, é um assunto recorrente que eu acho que precisa muito de esclarecimento. Eu acho que é sempre válido, né? E falando muito eu também trabalho mais com mulheres, eu faço diversos trabalhos com mulheres, além do tanto. E é um assunto, né, muito urgente. Então, bom, eu sou terapeuta integrativa, como a Renata falou, né? Eu trabalho com diversas abordagens, tanto bioenergética, dança, meditação, trabalho com respiração. E, e todas essas abordagens, elas buscam, assim, uma percepção mais atenta do corpo, né? São terapias, assim, que buscam trabalhar no aspecto holístico, né? Tanto que a nossa chamada para essa live foi, inclusive, uma abordagem holística, porque quando a gente fala de holístico, muitas vezes a gente coloca o holístico no lugar do místico, né, do misticismo. E não, né, o holístico, a palavra da origem grego, né, da origem grega, ela significa inteiro, né, o todo. Então, quando a gente fala de abordagem holística, é justamente buscando compreender é, as coisas assim, numa totalidade, né? Então, não é só corpo, não é só mente, não é só emoção, é todo o apanhado disso. Então, a ideia, né, de trazer essa live, de trazer esse trabalho, é justamente para juntando, né, essas duas práticas que são complementares e poder trazer um esclarecimento mesmo, né? Então, a gente vai falar sobre algumas questões de disfunção, a gente vai falar um pouquinho sobre a terapêutica da forma como eu trabalho, com Tantra, com sexualidade consciente. A gente já quer também abrir um espaço aqui também para pergunta, tanto para mulheres quanto para homens também, embora o nosso foco aqui vai falar sobre sexualidade feminina, os homens também são super bem-vindos. O espaço tá muito aberto, tá? Para a gente poder esclarecer. Então, bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses principais problemas, né, da sexualidade. E eu
eu vou começar dando uma pincelada assim sobre o Tantra, né? O Tantra é uma coisa hoje que está muito na moda, muita gente fala de massagem tântrica, superorgasmo e etc. E beleza, mas o Tantra ele vai bem além disso, né? O Tantra ele busca, né? O Tantra na verdade é só uma pincelada histórica assim, sobre o que é o Tantra, que é uma filosofia milenar, que é uma filosofia matriarcal, é, é uma filosofia de um povo de 5.000 anos, né? Nessas sociedades onde a mulher tinha o seu espaço e era cultuada, né? Pela questão do gerar, de parir, etc. Então, por isso que se chama o Tantra como matriarcal, né? Porque ele colocava a mulher num lugar de Sim. muito respeito, de muita devoção mesmo, tá? E o Tantra é um conjunto de várias práticas, né? E dentre elas tem a prática de usar o corpo, de usar a sexualidade de uma maneira que te faça, que te leve, que te ajude a conectar com algo maior, né? Que te ajude a conectar com a sua sabedoria interna, que ajude a uma expansão da tua percepção, uma expansão do teu estado interno, a percepção melhor do teu estado interno. E focando assim na questão do Tantra enquanto vínculo, né, com a questão de sexualidade, o que eu posso falar assim, né, voltando ao tema da live, que é a sexualidade feminina, o Tantra ele pode ajudar porque ele parte, né, desse princípio do autoconhecimento, né? Então, eu atendo muitas mulheres que têm questões diversas com a sexualidade e muitas mulheres que não conseguem nem olhar para o próprio corpo, né? Que não tem dificuldade de olhar para o próprio genital, que não conhece a sua vagina. A gente viu, né, agora recente, né, no Big Brother, a mulher que não sabia que o Verdade. xixi saía no mesmo lugar diferente. Então, é surreal, né? Mas é real E e é uma coisa acontece. que independe totalmente de classe social, Sim. independe de idade. Assim, é uma coisa muito interessante que a gente tem um viés histórico, né, e cultural sobre a sexualidade feminina muito forte. A sexualidade feminina ela é repleta de tabus, né? A menina tem uma série de repressões. Quando a menina começa a descobrir, né, a região genital, ali a gente começa, não bota a mão aí, menina, que isso é feio. Tira a mão daí. O menino já é mais, né, criado de uma forma mais liberal, mais à Incentivado, vontade. inclusive, né? Inclusive, né? Incentivado. Enfim, tem toda essa questão, né, esse viés histórico e cultural, e a mulher ela acaba crescendo não olhando para sua vulva, que não é vagina, gente, é vulva. Aquilo que a gente vê na face externa é vulva. Vagina é o canal vaginal, é o que tem lá dentro. E a mulher acaba crescendo sem olhar, né? Sem se tocar. Dia desses eu estava conversando com uma colega que é sexóloga e ela fez uma. Até ela fez uma paciente autorizou uma postagem, claro, anônima, mas a história era uma mulher que tinha 48 anos, era bem resolvida sexualmente, não tinha problema com sexo oral, com sexo anal, mas ela não se tocava. Sozinha, ela não se tocava. Ela nunca tinha pego um espelhinho para se olhar e para se tocar. E aí, nesse período de quarentena, ela resolveu experimentar e tocar a vulva dela. E ela conseguiu ter o primeiro orgasmo dela através da masturbação, com 48 anos. Então, eu acho que quando mais a gente fala sobre esse assunto, que a mulher tem que se conhecer, ela tem que conhecer as regiões do seu corpo, quando a gente começa a abordar isso de uma forma mais natural, falar um pouco mais sobre isso, é mais ou menos como se a gente estivesse dando uma permissão para as mulheres de que ela pode, sim, você pode se olhar e se tocar. Então, eu acho que contribuir também falando sobre esse assunto, incentivando, educando e orientando as mulheres é sensacional. Sim, a gente precisa tornar isso uma coisa natural, né? A gente precisa tornar isso uma coisa orgânica, porque a gente já vem de um histórico, né? Depois desse período lá do matriarcado, etc. A gente está aí, né? Há 2, 3 mil anos no patriarcado, e um passado muito recente, né? Sobre normas da igreja, da política. Então, assim, e com isso muitas mulheres, né? Sofreram com isso e ainda sofrem, porque mesmo que a gente esteja hoje no século XXI, uma questão maior de liberdade, autonomia, ainda tem todo
tabu, inconsciente coletivo, uma sim, memória ancestral que está na gente, sim, né? sim, sim. Então a gente precisa mesmo falar, a gente precisa mesmo escancarar, falar mesmo sobre direito ao prazer, sobre sexualidade consciente, sobre sexualidade sem tabu, sobre orgasmo, sobre sexo, sobre prazer, sobre dificuldades, né? Porque é, chega de mascarar, né? Chega de estar lá numa relação onde você não se sente bem, às vezes sente dor, às vezes se sente desconfortável e acha, e muitas mulheres têm isso, né? Acha que é obrigação, né? Enquanto esposa, enquanto parceira, de estar ali disponível, né? E muitas vezes o homem nem percebe, né? É preciso também trazer essa autonomia, né? Desse lugar de fala da mulher. A gente precisa esclarecer para essas pessoas, para as mulheres e para os homens também, que não está legal, né? Ninguém vai te dar o orgasmo, né? Se você não conhece o seu próprio corpo, está terceirizando o seu prazer, sabe? Não funciona. É importante, é fundamental trazer esse conhecimento do próprio corpo. Isso é muito interessante, né? Na verdade, esse autoconhecimento, porque o prazer, gente, ele é nosso e ninguém tira. É o nosso prazer. Cada um tem, sabe a forma de chegar no seu próprio prazer. Então, assim, não esperar da parceria que a parceria me dê prazer. Na verdade, o prazer é de cada um. Então, descobrir o seu próprio prazer, né? É como se fosse um instrumento. Cada um tem o seu e aprenda a tocá-lo. E aí, junto, faz a banda. Exatamente. Exatamente. Então, assim, dentro da terapia tântrica, existem os atendimentos com as massagens, existem cursos específicos para mulheres, né? No curso que eu dou específico para mulheres, a gente trabalha muito essa questão do autotoque, essa questão de anatomia, a questão de pegar um espelho, de olhar para a própria vulva, para a própria unita, trazer essa questão do autotoque. E falando assim, quanto à massagem, eu busco sempre, porque assim, existem as técnicas diversas de ativação do corpo, de ativação da sensibilidade, de ativação da energia vital, né, de trazer essa energia através dos centros energéticos. Existem diversas práticas. E assim, o atendimento, né, com a terapia tântrica, ela é sempre direcionada a partir do que cada um traz, né, como história de vida, como busca pessoal. E nesses casos, né, dessas mulheres com essas dificuldades, com essas disfunções, são diversas práticas que vão sendo colocadas, né, conforme eu falei, a partir do que elas buscam. Mas, de modo geral, é basicamente isso, né, de ajudar a mulher a ter esse entendimento, essa percepção da potência sensorial que é o corpo. É, de desvincular a questão da culpa, né, de sentir prazer, ou a vergonha. Então, o entendimento, por exemplo, que a mulher fica nua e aí eu toco o corpo dela e faço diversas manobras de ativação, muitas mulheres só em se despir, aquilo já é, né, uma ressignificação gigantesca. Sim. E é isso, né? Eu posso falar disso com muita propriedade, porque no meu histórico também, quando entrei para o tanto, também foi essa situação, né? Eu vim de uma vida completamente desconectada, só pensava em trabalhar e não sentia prazer mais de nenhuma forma, nem sexual, nem prazer na vida. E aí eu lembro que eu cheguei para a minha sessão, para a primeira sessão, muito nervosa. Nossa, eu tremia, tinha dor de barriga, estava um caos. A gente fez uma meditação, eu como terapeuta na época, para tentar me tranquilizar. Mas assim, eu gosto sempre de citar essa minha experiência, porque eu sei que é preciso uma coragem, né? Para ir num lugar onde uma pessoa que você nunca Não viu conhece? vai tocar, e pode ser que você sinta prazer, e mulher tem a questão, se eu sentir prazer, será que eu sou gay? Não, né? A gente busca tirar todo esse monte de tabu, esse monte de preconceito, né, que tem em relação ao próprio corpo, às sensações, né? Então, o Tantra, ele pode ajudar muito nessa questão de disfunção, em primeiro lugar, buscando essa autopercepção do corpo, né? Buscando esse autoconhecimento. E é lógico, também existem diversas manobras que a gente vai colocando. Então, por exemplo, a questão do vaginismo. A gente sempre busca trabalhar diversos elementos. A gente não foca, no caso assim, de alguma disfunção pontual,
O foco não é no genital, né, no primeiro momento. A gente busca trabalhar toda uma consciência corporal, porque geralmente isso é uma somatização, né? Então, vem de alguma carga, algum trauma que está no corpo. Então, a gente faz bastante exercício de liberação corporal, às vezes de dança, de meditação ativa, às vezes de grito, sabe? De chute, de gritar mesmo, de liberar, porque o corpo registra tudo, né? Então, não adianta a gente ir lá e tratar uma coisa pontual e, às vezes, forçar alguma manobra, e eu acho que isso até Sim, acontece na fisioterapia, né? De ter um trabalho sim. também para a pessoa buscar uma respiração, buscar um relaxamento, buscar uma conexão com o corpo, para depois efetivamente trabalhar no genital. Então, não adianta, você pode acabar fortalecendo um trauma, né? Fortalecendo uma memória. Então, a Sim. gente busca primeiro essa integração, né? Essa percepção do corpo inteiro, para depois poder trabalhar nas disfunções pontualmente, né? Sim, por exemplo, na minha abordagem com a fisioterapia, tem muitos casos que, às vezes, por exemplo, uma mulher chega no consultório com queixa de vaginismo. Às vezes, eu não consigo abordar esse assoalho pélvico numa primeira sessão. Às vezes, eu levo 2, 3 sessões para conseguir tocar esse assoalho, porque tem muita coisa por trás que, às vezes, não vem à tona nessa primeira sessão. A mesma situação, o paciente não me conhece. Senta ali, e se foi um histórico de um trauma, de um abuso, de uma relação abusiva, de uma educação super repressora, ela não me conhece, talvez ela não se sinta à vontade de abrir e conversar isso inicialmente naqueles primeiros 30 minutos de papo. Então, essa abordagem do assoalho pélvico, às vezes, ela se dá muito mais tarde. E aí, uma Uhum. coisa assim que é muito recorrente, assim, por exemplo, eu acabo trabalhando essa questão mais mecânica, né, dando o relaxamento muscular, liberando pontos gatilhos de dor, alongando essa musculatura, dessensibilizando, ensinando essa mulher a fazer as pazes com o seu corpo, a olhar. Eu trabalho muito com automassagem, então ela vai ter que se tocar, ela vai ter que botar o espelhinho, ela vai ter que olhar, ela vai ter que massagear. Então, isso tudo já é uma forma de estar preparando essa mulher. E, no entanto, algumas vezes eu já recebi, assim, domingo de manhã, entra uma mensagem no WhatsApp: doutora, olha, transei, consegui, deu certo. E aí eu fico super feliz por elas e tal, mas sempre vem assim: mas eu ainda não sinto prazer. Mas eu ainda não estou gostando de transar. Eu não sinto mais a dor, mas eu ainda não sinto vontade. E aí, de repente, eu acho que essa terapia mais integrativa, assim, visando mais corpo, corpo físico, corpo sutil, mais buscando essa mulher para o momento presente, para o autoconhecimento, eu acho que ajudaria muito nessa hora. Uhum. Sim, sim. O Tantra, ele traz essa abertura, né? Um convite, assim. E algumas pessoas fizeram perguntas, né, para a gente no privado, e uma delas foi perguntando sobre a diferença entre Tantra, massagem tântrica e sexo tântrico, Sexo tanto. né? Então, vou falar aqui rapidamente um pouquinho sobre isso. O Tantra, como eu falei, né, ele é uma filosofia, ele é uma abordagem milenar, né, que traz esse convite para um estado de atenção maior para o corpo, para as sensações, visando uma expansão, né, uma fluidez, né, dessa energia vital. A massagem tântrica, ela tem esse convite, né, da forma como eu trabalho, é direcionado a partir do que cada um traz, com suas questões pessoais. Então, seja uma questão de alguma disfunção, né, tanto homem quanto mulher, ou uma pessoa que está tudo bem com sua sexualidade, mas quer perceber o corpo de uma forma diferente. E a massagem tântrica, ela tem esse viés assim, um processo individual, né? O terapeuta, enquanto está ali fazendo a terapêutica, a massagem, quer que seja, ele ali é uma ferramenta, um instrumento, e a gente busca desvincular. É óbvio que acontece uma troca energética, né? Mas assim, o processo individual, né? E é preciso ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas querem reproduzir, né, o que experiencia dentro da massagem tântrica na vida real. E assim, é possível, mas tem que entender que são coisas diferentes, né? Enquanto você está numa relação sexual, você está ali com seu parceiro, com sua parceira, então existe uma troca mais intensa, né? Existe a questão de você receber e de você dar também.
Então, enquanto na massagem tântrica a gente usa ferramentas, né, tanto ferramentas técnicas quanto processos também de energia, de intenção, onde o foco ali é só a pessoa quem está recebendo, né, o processo dela, só dela, Processo tá? individual. Isso. E o sexo tântrico, existem práticas de sexo tântrico, né, práticas a dois, e são técnicas diferentes também, né? São técnicas que buscam a partir dessas duas energias, que elas se tornem uma só, né? E uma só e muito mais potente. E quando falam assim, do sexo tântrico, né? Que o sexo tântrico dura 4 horas, 5 horas. Pode durar, né? Mas não é 4, 5 horas de penetração, né? O homem não aguenta, a mulher não aguenta. Então, o Tantra ele traz muito isso, né? De tirar esse foco dos genitais, principalmente. Exatamente, de genitalizar a situação. Sim, de mostrar que todo o corpo, né, tem essa potência sensorial, todo o corpo, a respiração, o cheiro, o toque suave, a língua, né? Então, todas as partes do corpo, desde a pontinha dos teus dedos dos pés até o topo da tua cabeça, né? Então, essa é a diferença básica, assim, de uma forma bem resumida, né, sobre esses três pontos aí que perguntaram, tantra, massagem e sexo tantra, tá? Isso. Teve mais uma pergunta aqui. Eu fiz um post sobre anorgasmia um tempo atrás e me choveu muita pergunta a respeito de Tantra. E até foi por conta desse post que surgiu essa ideia da gente bater esse papo. Como que o Tantra ele pode ajudar as mulheres com anorgasmia? Pois é, a anorgasmia, existem diversas situações, né, que isso pode acontecer. Então, desde uma desconexão emocional, sensorial com o próprio corpo, até algum dano em algum nervo, né, pélvico, né, que conduz essa sensação, né, do genital até o cérebro. O que é mais raro, né? Geralmente é mais uma questão mesmo emocional. É, e o Tantra ele pode ajudar nesses casos, buscando trabalhar nesses pontos, né? Da consciência corporal, de perceber o prazer independente do orgasmo, porque tem muitas mulheres que também ficam tão focadas em chegar ao orgasmo, né? Isso gera um processo de ansiedade, um processo de ter que chegar lá e que só atrapalha, né? Sim, E com isso, com essa preocupação, com essa ansiedade de chegar ao orgasmo efetivamente, ela acaba perdendo todo o isso, processo exatamente. maravilhoso que pode estar acontecendo com o corpo, né? Então, tirar esse foco assim do orgasmo no primeiro momento, né? E para isso também recomendo muito a questão do autotoque, né? Da masturbação, tirando também o foco do orgasmo, né? Tanto clitoriano quanto no canal. É uma coisa assim muito muito recorrente também, que eu recebo muito de muitas mulheres, é a dificuldade de sentir prazer na penetração. E que também passa por um processo, muitas vezes, de falta de conhecimento do próprio corpo ou de um anestesiamento do canal, até porque a forma como a gente aprende o sexo, né, daquela maneira muitas vezes rápida, violenta, isso muitas vezes acaba também gerando, né, traumas, e as mulheres começam ou a sentir dor ou desconecta. Ou às vezes sente dor até um ponto de desconectar, ou desconecta até que um ponto começa a sentir dor, né? Então, é preciso que a mulher esteja mais atenta com isso, traga o toque, o autotoque, percebe o teu corpo e compartilha, né, com o parceiro, porque esse movimento não é que eu seja contra o sexo da forma, aquela coisa às vezes, né, o tesão, selvagem, não é isso. É muito bom, mas tem o Há seu momento. momentos, né? A questão é você experimentar um lugar, né, de mais sutileza. O canal vaginal é extremamente sensível, né? Tem todo um mundo de possibilidades ali, né? Da área G, da região do períneo, da região da uretra, da região do colo do útero. Então, é preciso trazer essa calma, né? Em primeiro lugar, tirar o foco do orgasmo, manter o foco nas sensações do que está acontecendo,
praticar o auto-toque, né? Muitas vezes, é, a partir dessa dessensibilização, enquanto a mulher vai começando a se tocar, ela começa às vezes com uma sensaçãozinha pequenininha, um pouquinho, e continua o estímulo, né? Continua o estímulo que isso vai aumentando, né? Você vai acordando. Até porque, por exemplo, a região do ponto G, né? Ela é uma esponja, né? Uma esponja uretral ali. Por isso que ele é o enrugadinho, né? Então, esse enrugadinho ele acontece a partir do aporte sanguíneo também, né? Conforme o grau de excitação vai aumentando, a circulação vai aumentando também o ritmo, e aí o aporte sanguíneo vai ficando lá. Então, quanto mais você estimula, né? Eu tenho uma terapeuta que até falou uma vez, é igual a lâmpadazinha do Aladim, né? Você esfrega Mas esfrega. para o gênio aparecer. Então, assim, persiste, né? Persiste no auto-toque, persiste nessa ressensibilização, é, que isso vai voltando, né? Lógico, assim, a gente estava até conversando sobre isso, né? Porque o desenho dos nervos pélvicos é muito variável, né? A gente tem, acho que são 3 nervos, o pudendo, o vago e o outro eu esqueci. É o nervo Então, pélvico que ele vai virar pudendo e geralmente se a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, faz uma lesão ali de nervo pélvico e que diminui a condução nervosa ou que faz uma lesão de pudendo, essa pessoa está condenada a não sentir mais orgasmo nunca na vida? A gente sabe que não, então, né? é, A gente pois sabe que é. não, que existem outras possibilidades. Por exemplo, o estímulo do nervo vago também é uma fonte possível de orgasmo. E isso Sim. tem relatos até em mulheres que têm lesão de são Coluna. paraplégicas, que têm lesão Uhum. baixa ali de coluna, e elas continuam, às vezes, tendo orgasmo, mas por estimulação do nervo vago. Sim, sim, isso foi inclusive uma descoberta bem recente, né? E aí viram que o nervo vago ele passa por fora da coluna vertebral, enfim, geralmente pelo estímulo do colo do útero, né? Sim. Então tem esse ponto também, né? Porque assim, o orgasmo clitoriano, ele é o mais fácil, ele é o mais comum, é o que a gente geralmente aprende na nossa infância. É, E muitas vezes a gente fica só focada naquela sensação, enquanto tem várias outras, e quando combinado também é maravilhoso, quando se faz o estímulo do clitóris junto com o estímulo em outros pontos, né? Seja anal ou uma penetração um pouco mais rasa, estimulando o ponto G, ou uma mais profunda, estimulando o colo do útero. E quando a gente descobre, né, todas as possibilidades e usa elas em conjunto, nossa, é bom demais, né? Então, é muito interessante. E essa questão dos nervos, cada mulher tem um desenho único. Então, por isso, também ajuda a explicar por que muitas mulheres sentem prazer de forma muito mais fácil no clitóris, outras no sexo anal, outras na penetração rasa, outras na penetração profunda. Então, assim, é fundamental ter esse autoconhecimento do próprio corpo, né? É fundamental essa liberdade mesmo de experimentar, de comunicar, de falar com o parceiro, com a parceira, mas principalmente de você com você mesma, né? Sim. Só depende da gente, né? Enquanto indivíduo, né? E Não uma tem como coisa terceirizar. importante também, né, que não é um orgasmo, assim, não é um tipo de orgasmo, são vários tipos de orgasmos. A gente pode ter um orgasmo mais forte, aquele coice, a gente pode ter um orgasmo mais sutil. Então, às vezes, a mulher também fica muito assim, meio fissurada em ter aqueles orgasmos meio cinematográficos, de Uhum. grita. E às vezes não, às vezes é uma coisa um pouco mais sutil. Acho que vai muito mesmo de você entender como o seu corpo funciona e às vezes um toque ali te dá uma sensação deliciosa. Às vezes toque de mamilo, lóbulo da orelha. Então a gente tem vários pontos orgásticos no nosso corpo, não necessariamente no genital, né? Sim, sim. Porque a gente acaba, como eu estava falando, né? Acaba associando o orgasmo àquela sensação do orgasmo clitoriano. A gente acha que muitas mulheres acham que só aquilo é o orgasmo. Então, isso para mim foi uma questão pessoal quando eu entrei com Tantra, porque eu sempre gostei muito de sexo, gostava muito de penetração e era maravilha. Meu clitóris estava ali, né, para nada. E aí, na massagem tântrica,
que eu descobri o que o clitóris era capaz, né? Então, muitas mulheres já vêm com uma situação é, contrária. E aí eu comecei a entrar numa crise existencial, achando que eu nunca tinha tido orgasmo, né? E aí eu E fui que na estudar verdade sobre isso não, né? aí, e aí que eu entendi, né, sobre essas diferenças, né? Que o orgasmo clitoriano, ele é muito parecido com o masculino, né? Que é aquela tensão seguida da liberação, aquela série de contrações mais fortes. E isso pode acontecer também pelo estímulo direto no canal, né? Até porque o clitóris, até tem aqui um modelinho aqui, eu até recomendo, fantástico o trabalho dessas meninas aqui, várias, olha, e aqui, ó, o clitóris, ele sai, ó, Muito muito legal legal, né? mesmo. Então, então só essa pontinha aqui do clitóris fica para fora, É que é a né? glande do clitóris, a gente acha que tudo se resume a ela, né? E na verdade E tem todo um não, corpo né? lá. Tem todo o corpo. Exatamente. Então, às vezes, né, no estímulo da penetração, muitas mulheres conseguem chegar no orgasmo clitoriano porque tem esse estímulo indireto, né? E tem até alguns estudos que associam também, né? Enfim, é uma questão pouco estudada cientificamente, o orgasmo feminino, né? Mas eu acho que é muito pela experiência, né? Eu sou muito meu laboratório, né? De experimentar isso, de ver o tanto de potência, o tanto de diferença que tem, né, em relação às sensações. Então, é uma coisa que eu acho interessante colocar também, porque muitas mulheres se masturbam de uma forma errada, né? Muitas Apertando o mulheres, clitóris para só baixo. pegar esse outro modelo aqui fica mais fácil de explicar. Muitas mulheres se masturbam pressionando, né? Então, muitas mulheres acabam tendo o clitóris com pouco tônus, muitas vezes para dentro, que era o meu caso, mas é porque o meu eu nem usava mesmo, né? E muito pequenininho, né? Então, a partir do estímulo com a massagem, com o autotoque, eu fui percebendo o desenvolvimento. Então, quando for se tocar, é importante trabalhar nas laterais, né, do clitóris, ou dar um leve puxão, né? Faça o movimento, lógico, com Ah, essa delicadeza. parte a mulherada gostou. Tá subindo um monte de coraçãozinho aqui na live. Ah, então, é, é importante que todo toque seja confortável também, né? É fundamental, né? Que seja prazeroso. Não precisa ser tão prazeroso chegar ao orgasmo, mas que você vá com essa curiosidade, com essa leveza, mas que não seja desconfortável. Então, quando eu falo para você pegar aqui, né, na glande do clitóris e trabalhar, né, buscando essa ativação, né, buscando, visualiza mesmo essa estrutura, né, essa estrutura, só que está fora, né, só essa partezinha está fora. Então, quando você vai fazendo esse movimento, você vai estar trabalhando também na tonificação dele, trazendo ele para fora, e é possível, tá, gente? Eu lembro que depois de uma prática com um terapeuta, foi muito forte, e aí foi até um pouco desconfortável, mas, enfim, eu confiava no terapeuta, a gente já estava fazendo trabalho de desenvolvimento há um longo tempo, e aí, beleza, foi uma sessão à noite, aí quando eu cheguei, aí eu dormi, aí quando eu fui tomar banho no dia seguinte, quando eu estava passando a mão na minha onila, no clitóris, eu senti uma ardência. Aí eu parei, eu olhei o espelhinho e era como. Não, era como não, foi isso mesmo. Porque assim, a gente tem a glande, a gente tem prepúcio e tem a glande. Né? Então, a partir dessa prática que eu fiz com o meu terapeuta, era como se o prepúcio ele tivesse descolado da glande e ela Entendi. tivesse vindo para fora. Então, eu olhei Hum, esse meu clitóris e falei, ai, quem é você? Porque eu assim, tipo, nossa, eu estava aí escondido, nem sabia que você estava aí. Então, existe muito isso. Existe algumas vezes que o clitóris, que o prepúcio ele fica meio que colado na glande. Então, observa, avalia, né? Percebe que você tem um prepúcio. Se você puxar essa pelinha do prepúcio do seu clitóris, ele aparece. ele aparece, é uma área extremamente sensível, né, a glande. Então, quando você for fazer esse toque, use um óleo, um lubrificante, né, para não correr o risco de se machucar. Toca de leve, muito de leve a pontinha da glande para você perceber.
Até né? porque Qual são é a 8.000 sensação? terminações nervosas, gente. É muita É terminação muita nervosa. Se coisa. chegar com a mão em cima, às vezes a sensação pode ser desagradável ao invés de agradável. Isso também Sim. serve para parceria, né? Você saber como você gosta desse toque e ir orientando a parceria no toque. Uhum, com Eu já certeza. tenho muitos relatos assim, de pacientes que falam isso: olha, só consigo sozinha. Na hora que minha parceria tenta me tocar, parece que não entende nada, chega muito desesperado. Então, essa é uma forma de você tentar conduzir também essa situação, orientando, né? Sim, e é muito variável também as sensações, né? Então, tem mulheres que sentem muito prazer com estímulo bem leve, né? No sexo oral ou com toque mesmo. Tem mulheres que preferem o estímulo mais forte, inclusive no Tantra, dentro de uma das propostas do Tantra para casais, a gente fala sobre uma manobra que é chamada extrusão, onde é feita uma sucção na glande. Então, assim, puxa o prepúcio do clitóris, né? Puxa mesmo, expõe a glande e o homem faz ali uma sucção mesmo com a boca para buscar esse desenvolvimento do clitóris. Então é uma coisa assim, quando eu experimentei a primeira vez, eu tive vontade de chutar o meu parceiro, né? Porque, mas quando já vai Devolve! para esse, Arrancou, devolve. né, de solução, era, né, estava extraindo, né? Quase uma extração. Mas o resultado, né, dessa prática foi fantástica, né? Porque eu fiquei muito mais sensível, descobri um novo nível de sensação. Então tem isso também, né? Da mulher também se permitir experimentar. E às vezes a mulher está tão acostumada naquilo que ela sabe que funciona, mas se funciona e ela está satisfeita, beleza. Ok, Mas se sei. funciona aquele prazerzinho mais ou menos, se acha que poderia ser mais, experimenta, né? São muitas possibilidades que tem no nosso corpo de experimentação, de percepção, então dá espaço para isso. Isso aí. Muito bom. Eu botei uma caixinha de perguntas hoje, né, no Story, e eu recebi algumas perguntas. Uma delas foi a respeito de candidíase, uma dica, né, para tentar controlar a candidíase. Bom, assim, a candidíase ela tem muita relação com alterações intestinais, por incrível que pareça, né? A cândida, ela faz parte do nosso mecanismo de defesa, ela está no nosso corpo e, às vezes, por conta de uma alteração imunológica, ela se prolifera e isso começa a ficar incômodo. E aí pode dar um certo corrimento, coceira, aquele aspecto de leite talhado. Às vezes ela se resolve sozinha, porque como é um micro-organismo que a gente tem no nosso corpo, às vezes espontaneamente isso vai se resolvendo. O nosso corpo tem recursos para curar isso de forma espontânea. Só que às vezes não, às vezes a gente tem que tratar. E assim, minha sugestão para essa seguidora seria, de repente, dormir sem calcinha, procurar, de repente, uma orientação de uma nutricionista para ver, de repente, se muda alguma coisa na alimentação, para ver se normaliza essa questão. Uma coisa interessantíssima para candidíase é a ingestão de lactobacilo. Então, você fazer uso de lactobacilo melhora muito a candidíase. Existem óleos também que são antifúngicos, anti-inflamatórios, que essa menina pode estar fazendo uso, enfim. Tem mais alguma dica, ô Leila, a respeito disso? Eu acho que é isso mesmo, né? A boa alimentação, é lógico também o nível sempre de estresse, o nível emocional, ele sempre Ah, interfere diretamente nesse na nossa momento, saúde. especialmente, né, que a gente está vivendo assim de estresse, de estar com aquela sensação de confinamento, eu acho que dá uma Sim, alterada assim, no nosso sistema imunológico mesmo. sim. E hoje em dia, e a mulher fica muito atenta ao que ela usa também, né? Porque hoje em dia tem perfume, né, para colocar na Ioni, tem creme para clarear, maquiagem, sei lá, gente, né? Essas coisas são tudo tóxicas, né? Fazem muito mal. Até o absorvente mesmo em si, a quantidade de toxinas que tem esse absorvente comum. Então, assim, dentro das possibilidades, começa a avaliar também a relação com o teu corpo, né, com a tua menstruação, com o teu ciclo. Né? Hoje existe o copinho, existem calcinhas com tecido específico, né, que são ótimas, né? Você bota a calcinha, você botar de absorvente e é super tranquilo. Então, avalia, né, quais os produtos
químicos que você tem trazendo também, né? Começa a trazer mais essa atenção, né? Começa, sempre falo assim, para a maioria das mulheres, começa a integrar o teu genital como parte do teu corpo, né? Não é uma coisa separada. Então Sim, começa a trazer um carinho, um amor, um olhar mesmo atento. Ah, como é, o que que eu tô, com o que que eu tô é, lidando? Como que eu tô, que tipo de produto que eu tô trazendo, sabe? Qual as agressões que está fazendo? Então acho que esse olhar assim para o corpo com mais carinho também é parte aí desse processo de evitar, né, essas infecções, né? sim. Também perceber se tiver com alguma ardência, não faça sexo, né? Espere se normalizar, porque às vezes o cicatriz ele também piora essa condição. E acho que você falou, né? O uso de probiótico, alimentação, evitar glúten, né? Evitar Evitar álcool, abafar, evitar isso. absorvente diário, dormir sem calcinha, se Deixa a possível, Ioni pepeca respirar. fria. Isso aí, pepeca fria, bota um Pepeca shortinho fria. frouxo e deixa bater um ar. E uma Ok. outra pergunta também que eu recebi na caixinha de perguntas foi uma seguidora que fez um comentário que o marido, nesse período de quarentena, tá querendo sexo umas 3 vezes ao dia e ela não tá com essa disponibilidade, essa vontade, esse desejo, esse tesão todo. E aí ela perguntou se o problema poderia estar com ela. Bom, minha opinião a respeito é que eu acho que tem que haver aí uma conversa, porque eu acho que não está com nem com um nem com o outro, não há problema. Eu acho que o problema é esse desejo convergente. Um está desejando uma coisa e o outro está desejando outra. Então eu acho que de repente não está errado ele querer 3 vezes, e não está errado ela não querer. Os dois estão certos. Na minha opinião, não tem errado nessa história. Mas é uma coisa muito delicada que o casal tem que tentar procurar um entendimento e não tem outra forma a não ser conversando, falar para ele, falar, olha, não tenho vontade 3 vezes, eu preferia só uma, ou eu estou super satisfeito, ou tentar de repente variar essas brincadeiras, né? Tirar um pouco a ideia desse sexo genitália, né? E fazer uma brincadeira. Porque, gente, sexo e sexualidade são coisas completamente diferentes, né? E sexo não é só pênis na vagina ou algum. Não é só em penetração. Sexo não é penetração. A gente tem masturbação, a gente tem um sexo oral, a gente tem sexo anal. Sexo começa no ouvido, é num papo, é numa brincadeira. Aquela relação já começa, né? É, o primeiro estímulo sexual uma coisa que você escuta, é uma coisa que você vê, é uma bobagem que você fala. Então, de repente, talvez uma saída seria tentar variar um pouco a forma de se relacionar sexualmente com esse parceiro, não necessariamente o sexo que a gente está habitualmente acostumado de pênis e vagina. Sim, sim. É fundamental, né, esse espaço de conversa, né? Uma conversa clara, né? Porque muitos homens, isso, principalmente em casamentos, né? E por uma cultura machista, androcêntrica, os homens se habituam que a mulher, que o sexo é a mulher abrir a perna e ele ir lá, meter e gozar e pronto, né? Então esse é o ponto que eu bato sempre, que a gente precisa ressignificar isso, né? Então, se ele está com tesão e você não está, ok, você não vai precisar transar, você não tem que transar com ele, então, Sim, não é sua obrigação, né? E buscar um espaço de uma conversa, né? Se a libido da mulher está muito baixa, ok, o que que pode estar vinculado a isso, né? E tem isso, né? O sexo para o homem ele é muito muito rápido, né? Ele necessita de uma forma muito mais fácil. Para a mulher, né, principalmente no casamento, eu até brinquei uma vez com uma pessoa sobre isso, começa com o homem lavando a louça, né? Começa com o homem fazendo um elogio, né? A excitação da mulher é uma coisa muito mais delicada, né? Não é que a mulher, não é que o homem sinta mais tesão do que a mulher, não é isso, mas é que a mulher é muito mais sensível. Então, se o cara às vezes sei lá, larga a toalha, por exemplo, larga a toalha molhada em cima da cama, muitas vezes já é motivo para a gente broxar, né? Para a gente perder o tesão.
né? Sim. E numa relação, né, mais longa, esse convívio, né, e aquela paixão, aquela coisa do começo, aquele tesão, isso geralmente vai reduzindo. Então é preciso buscar formas, né, de alimentar isso, de trazer isso de uma forma mais leve também, né? Como você falou, né, Renata? De desvincular o sexo da penetração. Vocês podem brincar, vocês podem se divertir, vocês podem dar prazer para o outro, receber prazer independente da penetração em si, né? Então, parte muito dessa liberdade que precisa ter com o parceiro, com a parceira, né? Precisa ter isso. Hoje eu até fiz uma postagem no Instagram falando sobre o ciclo da resposta sexual feminina. E é mais ou menos isso mesmo, porque a gente tem a primeira fase do ciclo da resposta sexual, que é a fase do desejo. Mas aí a gente tem dois tipos de desejo, né? Tem aquele desejo espontâneo, que é aquela borboleta no estômago, geralmente é muito comum em relacionamentos novos, né? Em começo de relacionamentos. E ele tem um prazo de validade. Esse desejo espontâneo, ele vai durar, de repente, no máximo uns 2 anos. E depois a gente troca a forma de sentir esse desejo, que aí vira um desejo responsivo, que geralmente é o desejo das mulheres que estão em uma relação mais estável, né? E aí depende muito da parceria dessa mulher de estar estimulando isso. E esse desejo pode ser responsivo, gente, por um vídeo, por um conto erótico que essa mulher leu. Pode ser responsivo por uma imagem, né? Você pode responder, por isso que é o nome desejo responsivo, um desejo que responde a um estímulo. Esse estímulo pode ser qualquer coisa, pode ser um homem lavando a louça, aquela gentileza de deixa que eu durmo com as crianças hoje, querida, vai descansar. Isso tudo estimula esse desejo. E a próxima fase, que é a fase de excitação, ela não acontece se você não tem a primeira fase concluída. E a outra fase, que é a fase do orgasmo e da resolução, provavelmente vai chegar prejudicada se a primeira e a segunda fase não estiverem legal. Sim. Então, tem que estar bastante atento a essas fases, né? Que é que nem um joguinho de videogame. Você não vai pular para a quarta fase se você não passar pela primeira. Uhum, com certeza. E eu estava lendo hoje uma coisa do, do taoísmo chinês, e aí um homem, não lembro o que foi, mas ele dizia assim que as mulheres são lentas para excitação e lentas para saciação, né? Então, que o homem precisa mesmo reconfigurar essa... O homem e a mulher, né? Não é responsabilidade de um, é responsabilidade dos dois. Mas o que se chama hoje de preliminar, não é preliminar, já é parte, né, do contato, já é parte do fazer sexo, já é parte da relação em si, né? Então, ai, o homem tem que caprichar na preliminar. Não, isso é parte, né? Isso é uma construção, né? Preliminar já está ali embutido, né? E o homem precisa começar também a rever essa forma como ele lida com isso, né? É importante para o homem ter o controle, né, da ejaculação, né, até certo ponto. Então, a gente pode até pensar em também falar sobre isso depois, porque também trabalha com a musculatura do assoalho pélvico, né, é importante. Tem casos, assim, de homem que procuram uma fisioterapêutica com essa Tem. questão? Particularmente, eu não trabalho com isso, mas eu tenho colegas que trabalham com disfunção sexual masculina e tem um resultado excelente. Eu, particularmente, prefiro não trabalhar. Eu já sou muito dedicada mesmo a questão de dor crônica, endometriose, é o nicho de mercado que eu gosto de trabalhar e que eu me identifico e que eu não. Mesma coisa, todo mundo me pergunta: você não faz obstetrícia, não, gente? Eu amo as grávidas, longe de mim, brincadeira. Eu adoro as grávidas, mas não como fisioterapeuta de grávida. E Uhum. eu não trabalho com disfunção masculina, mas, nossa, tem colegas ótimos que trabalham, o resultado é sensacional. Sim, porque é importante o homem ter esse entendimento, né? E o homem começar a entender, né? Começar a observar a resposta da mulher, né? E reconfigurar, a gente precisa reconfigurar esse negócio de sexo, né? Chegar, penetração, o homem gozar e pronto. Precisa parar com isso, precisa trazer uma informação diferente, né? E só para pontuar aqui uma coisa, que foi uma experiência de consultório que eu tive de uma paciente que trazia uma queixa para mim de anorgasmia e que, na verdade,
quando eu fui orientando essa mulher que se tocasse, que se estimulasse, ela conseguiu ter orgasmo com a masturbação. E aí depois a gente acabou chegando à conclusão de que, na verdade, ela não era anorgásmica. O parceiro dela estava no momento que ele estava rápido demais. Só Uhum. que ela estava o tempo inteiro acreditando que o problema era ela. Ela não estava conseguindo ter orgasmo porque ela tinha algum problema, mas a questão era que o parceiro estava muito rápido. Então ela não Sim, conseguia chegar ao orgasmo no mesmo tempo que o parceiro. E aí, na verdade, os dois deveriam, né, ser encaminhados aí para uma terapia de casal, ou se fosse, de repente, para uma terapia tanto que ajuda casais, Leila. sim, sim, com certeza. Bacana. E, infelizmente acontece muito do homem culpar a mulher. O problema é seu, né? Você tem um problema, né? É, então, eu já recebi, né, algumas clientes assim, não, que meu parceiro fala que eu tenho um problema, né? E não Culpar para tem. tudo é sempre mais fácil, né? A culpa nunca é minha, a Pois culpa é é, sempre do outro. O problema está sempre do lado de fora, nunca está aqui dentro, né? Isso é um perfil que sim. as pessoas têm e que tem que ser realmente trabalhado. É Bom, por a isso que gente eu insisto tanto nessa questão, né, da importância do autoconhecimento, da autoconhecimento, autoconhecimento. sem dúvida. A gente só tem 6 minutos aqui para poder encerrar a live e o Instagram não derrubar a gente. Eu adorei conversar com você, fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo por ter Eu aceito o agradeço. convite, foi muito legal. Tem mais alguma colocação importante que você queira fazer? Alguém que está assistindo quer fazer alguma pergunta? O momento é esse, pessoal. Bom, teve uma dúvida também, né? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, mas eu vou falar aqui, aproveitando certinho o tempo, sobre ejaculação feminina, né? Que também é um ponto que gera bastante dúvida. Muitas mulheres acham que é xixi, muitas mulheres seguram a sensação quando vem é, achando que é a urina e etc. Mas, assim, existem alguns estudos, também tem pouca abordagem científica sobre isso, mas existe bastante material já dizendo que isso é absolutamente normal, né? As mulheres têm tecido prostático, esse líquido que sai, que não necessariamente está vinculado ao orgasmo especificamente, a mulher pode ter uma ejaculação durante uma sensação grande de êxtase, mas não necessariamente o orgasmo. E esse líquido ele é produzido a partir de glândulas parouretrais que se conectam no ducto, que sai ali pela uretra. Então, assim, já foi feito experiências, né, de recolher o líquido e mandar para uma análise de laboratório. E beleza, né, como sai pela uretra, tem os resquícios, né, da urina, mas a maior parte do material Líquido é de conteúdo prostático. prostático, que é muito similar ao nível de PSA, etc., do homem. São as Então, glândulas de Skinny, né? tem as glândulas de Skinny que ficam ali perto da uretra. Então, se a mulher, ó, se alguma mulher tiver essa sensação, ou se for comum e quiser ficar tranquila, antes de fazer o sexo, vai no banheiro, faz o xixi, e quando tiver a sensação, experimenta liberar. É uma sensação maravilhosa. E os homens, quando têm esse conhecimento, né, e se eles não têm, levem esse conhecimento para eles, porque o homem, quando percebe, entende isso, o Tantra diz que esse é um néctar, né, que é o néctar sagrado. Então, os homens é, só têm a ganhar com esse presente, com essa bênção, né, da chá. Muito legal, Leila. Muito obrigada. Foi bom demais estar conversando com você hoje. Obrigada a você. Um beijo grande, pessoal. Obrigada por estarem aí com a gente até agora. Vou encerrar Obrigada, nossa gente. live. Vou deixar Tchau, salva tchau. para quem chegou depois, tá? Um beijo, Beleza, gente. então. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau.